Olá a todos! Hoje eu quero trazer a reflexão da semana sobre masculinidade bíblica e sexualidade bíblica. E um pouquinho diferente dessa vez, né? Estamos num lugar diferente esse final de semana e por isso eu estou gravando aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Filipenses, sobre Colossenses e o que a gente tem de muito interessante nesses dois livros. Em primeiro lugar, em Filipenses, a gente tem uma carta que é conhecida como a carta sobre a verdadeira alegria, né, sobre o verdadeiro prazer da vida. E nessa carta a gente tem um texto muito importante, que está no capítulo 2, que fala sobre essa pureza na humildade, né? Sejam puros, imitando a mesma humildade que houve em Cristo Jesus, a ponto de, sendo Deus, sacrificar a si mesmo na cruz, e não levando em consideração os direitos que ele tinha como Deus, né? Mas se humilhando para a salvação de todos. E ali a gente tem um exemplo enorme, maravilhoso, incrível, de se doar, apesar do que você acha que é seu direito, né? Se doar, abrir mão para que haja salvação para outros, para que os outros cresçam, para que os outros sejam abençoados. Eu abro mão de satisfazer os meus desejos, de tudo aquilo que eu quero só para mim. Então isso é muito bonito e é muito digno da masculinidade bíblica, de uma sexualidade sadia, realmente, né? No capítulo 3, a gente tem uma exortação a um comportamento puro, em contraste com uma pessoa egoísta, cujo Deus é o estômago, inclusive, né? Dito no capítulo 3 esse termo interessante. E que nos lembra disso mesmo, uma pessoa que vive de forma mundana e que por isso tem sua autossatisfação como princípio de tudo, como algo principal e ao máximo, né? E a pessoa que entende o que Deus quer, que entra no padrão de Cristo e por isso não se deixa controlar pelos seus desejos, mas vive uma vida consagrada, num comportamento exemplar, de pureza mesmo, né? E aí ele termina a carta, inclusive, no capítulo 4, falando isso, ó. Busquem tudo aquilo que é puro, é, de boa fama, né? Que tem a ver com honra mesmo, que seja algo digno e que tenha total relação com o amor fraterno, né? Então ele termina a carta falando que é isso que nos define mesmo, né? Dentro da nossa masculinidade, dentro da nossa sexualidade. E aí ele termina esse capítulo lembrando assim: estejam contentes, né, com o que vocês são, com o que vocês têm, saibam viver dessa forma, com contentamento, e não nessa sede insaciável de sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí quando a gente vai para Colossenses, a gente tem uma outra carta muito interessante sobre Deus como soberano, Cristo como soberano Deus das nossas vidas. E aí a exortação muda um pouquinho, é um pouquinho diferente de Filipenses, porque em Colossenses ele tem um capítulo 2 que vai nos alertar sobre o legalismo. Como assim? Ele vai nos mostrar que existe uma aparência de santidade, mas que ela é só isso, ela é falsa, ela é superficial. Então, pessoas que se preocupam apenas com a roupa, com a forma de falar, eu não vou em certos lugares. Aí a pessoa cria uma aparência de santidade, mas na verdade ela pode estar viciada na pornografia, na sua intimidade. Ela pode ser uma pessoa totalmente agressiva com a esposa, uma pessoa totalmente com a mente poluída, mas ela nas aparências está tudo certinho. Mas no coração e no interior ela não se cuida e está tudo corrompido. Então ele alerta a gente para isso, cuidado com essa falsa religiosidade. Né? Muitas vezes também a pessoa associa uma vida cristã à presença no culto, a fazer os rituais. E aí ele nos lembra que não é sobre isso. Há uma importância dos rituais, há uma importância inclusive na aparência do cristão, mas é muito mais importante uma essência de santidade. E aí em Colossenses 3 a gente tem um texto muito bonito que fala sobre pensar nas coisas que são do alto, né? As coisas que são do alto definem nossa vida. E mortificar as questões da carne, que não se deve nem ter menção entre nós de imoralidade e outras questões mais. Nós devemos ser revestidos do novo homem, né? Isso é um texto que se repete nas cartas de Paulo. Então a gente termina em Colossenses com essa lembrança de que eu tenho que viver uma vida pura, de amor, que é um amor total, sacrificial entre os irmãos, e que eu não deixo o meu egoísmo, o meu orgulho dominar minha vida, mas
Eu mortifico esses desejos carnais em função do padrão elevado de Deus, o padrão do alto, pensando nas coisas que são de cima. E aí essas coisas de cima, a eternidade, começam a definir minha vida aqui e agora de um jeito totalmente diferente, impregnado de amor, de santidade, do jeito que Deus sempre desejou. Então são 2 cartas curtinhas, vale a pena ler inteiras e resgatar, assim, né, captar o que elas estão dizendo para nós sobre essa masculinidade, sobre essa sexualidade. Desejo que Deus abençoe muito a vida de todos vocês e que esses conceitos bíblicos transformem a vida de vocês. Deus abençoe a todos.